Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o reverendo Bruno Santana, sirvo ao Senhor na Quinta Igreja Presbiteriana de Guarulhos e eu gostaria de começar com você uma série de devocionais a respeito do texto de Atos, capítulo 8, versos 4 a 8. A primeira verdade que eu gostaria de explicitar aos irmãos é de que a pregação do Evangelho demanda foco, por isso acompanhe comigo a leitura. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. A pregação do Evangelho demanda foco. Para começar essa série de devocionais, eu gostaria de lembrar de um jogador de basquete chamado Dikembe Mutombo. Ele era um africano muito pobre e queria ser médico quando criança. E todos batiam na sua cabeça afirmando que ele nunca seria. Ele foi descoberto por alguns olheiros, pelo seu tamanho e pelo seu basquete. Ele acabou jogando na NBA, a maior liga de basquete dos Estados Unidos e a maior liga de basquete do mundo. Ele voltou à sua terra e construiu um hospital e dedicou parte do seu salário astronômico para pagar médicos e os demais funcionários. Hoje ele faz muito mais do que um médico conseguiria fazer. No seu testemunho, ele afirma que Deus pode fazer muito mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. Da mesma forma, meus irmãos, nós podemos perceber o governo de Deus através dos séculos para levar a sua obra redentora a cabo. Esse texto que nós estamos estudando, ele leva em consideração a primeira perseguição dos líderes judaicos aos cristãos, aos novos cristãos que haviam surgido, aquela nova igreja que havia surgido ali em Jerusalém. E a reação dos irmãos de Jerusalém com tamanha perseguição foi a de sair pela terra e espalhar a palavra, e esse momento é conhecido como a dispersão dos judeus. Durante todo o texto nós vamos trabalhar com a ideia de que a pregação do Evangelho demanda foco e dependência e promove a alegria dos alcançados, e nesse momento eu gostaria de enfatizar que a pregação do Evangelho tem o seu foco em Cristo Jesus. A pregação do Evangelho tem o seu foco em Cristo Jesus. A pregação do Evangelho nem sempre enfrenta circunstâncias favoráveis. Aqueles irmãos que foram expostos ao ensino dos apóstolos agora estavam dispersos por toda parte e eles atravessavam por todo mundo conhecido em fuga. Mas a palavra fala que eles não se intimidaram, eles iam por toda parte pregando, evangelizando a palavra. O texto de Atos parece nos apresentar uma relação de causa e efeito entre a morte de Estevão e a assolação provocada pelos líderes religiosos e essa consequente dispersão. E a intenção é mostrar que, mesmo em meio a tanta dificuldade, o movimento da atividade missionária da Igreja do Senhor nunca parou. Meus irmãos, mas essa pregação ela não pode ser feita de qualquer forma, ela precisa ser uma pregação que tem um foco específico, e o foco específico é mostrado no versículo seguinte, no versículo 5, onde afirma que Filipe pregava a Cristo. Meus irmãos, os samaritanos foram os primeiros fora de Jerusalém e Judeia a receber o evangelho do Cristo ressurreto. Essa boa nova que eles também esperavam, mesmo que de uma forma um pouco diferente, agora estava acessível e em progressão por todo o mundo. Nós sabemos que os samaritanos, mesmo depois dessa separação, eles ainda preservavam essa ideia messiânica de que, de alguma forma, algum profeta ou um Messias ele iria restaurar a adoração no seu santo monte, como nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e ele ouvirá. Essas são palavras de Moisés a respeito do Messias. E Filipe foi instrumento de Deus para suprir os samaritanos e sua expectativa messiânica. Meus irmãos, nós temos um ensino maravilhoso aqui. Diante desse texto bíblico que nós lemos, nós entendemos que não há ocasião ou lugar para a pregação. O seu evangelho, os seus ensinamentos, o seu sacrifício, a ressurreição, tudo isso deve ser pregado em todos os momentos, em detrimento da perseguição, em detrimento da sua conveniência, em detrimento do seu conforto. Você deve pregar o evangelho de Cristo. Jesus Cristo
Aquele que morreu, mas que não ficou morto, ele ressuscitou. Todos os seus ensinamentos precisam ser ensinados, porque a pregação do Evangelho tem o seu foco em Cristo Jesus. Isso nos leva, meus irmãos, em primeiro lugar, a entender a necessidade de estudar mais a respeito da palavra de Deus, de conhecer mais a respeito desse Cristo, os seus ensinamentos, o seu sacrifício, a sua obra vicária, a sua morte, a sua redenção. Nós precisamos conhecer mais a respeito desse Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender mais a respeito da justiça de Deus, do amor de Deus, da redenção em Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, está cheio de evangelho pregando coisas boas, agradando o coração dos homens, falando palavras amáveis, palavras amigáveis, mas que são vazias. E as igrejas estão cheias de pessoas vazias que não conhecem a palavra do evangelho, conhecem apenas uma espuma ou elementos da fé que valorizam a sua própria carne. E infelizmente o evangelho de Cristo tem se perdido. Nós temos um foco e nós devemos buscar pregar o evangelho de Cristo. Irmão, ore ao Senhor nesse momento, clame a Deus que fale ao seu coração, que te mostre da necessidade de pregar Jesus Cristo, não apenas um Cristo que aconteceu, um Cristo histórico, não apenas um Cristo que tem bons ensinamentos para que as pessoas sejam melhores na vida. Não, Jesus Cristo é o próprio Deus e ele veio com um propósito, o propósito de restaurar essa ligação entre o homem e Deus. Ele veio por obediência ao Senhor, essa foi a causa, mas por consequência disso, eu e você podemos ter vida nova em Cristo. Podemos ter vida nova nesse relacionamento com Deus. Podemos ser justificados, adotados pelo Pai. Essa é a mensagem da salvação e é isso que o Senhor deve fazer queimar dentro dos nossos corações quando estamos falando a respeito do Evangelho. Ore ao Senhor para que o Senhor encha o seu coração de desejo por pregar, por falar a respeito desse evangelho vivo que salva. Esse evangelho é o evangelho que restaura vidas e traz de volta ao Pai. Oremos, Deus abençoe a sua vida.